Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família amiga, estamos de volta para mais uma edição do programa Mais Família. Sabe de uma coisa? Nós queremos saber como é que você está, como é que foi a sua noite. Sabemos que já algumas horas passaram, mas é importante ser família. Temos de saber como é que passou a noite ou como é que dormiu, não é? Há uma certa diferença. Como é que você está? A sua disposição hoje? Está a trabalhar, está em casa, mas está em casa por quê? Está doente? O que é que se passa? As crianças foram à escola? É família, então tudo isso nos interessa, não é fofoca, é mesmo interesse por si. Então hoje nós vamos dar continuidade sobre o tema anterior, que na altura eu avisei que a abordagem estava incompleta. Hoje continuaremos a falar sobre documentos de que o condutor deve ser portador. E em torno desse tema, temos aqui o nosso especialista em trânsito e segurança rodoviária, o Dr. Gonçalo Mussungo. Ele vai continuar a falar sobre esse tema, porque ficaram muitas dúvidas ali aos nossos ouvintes. Dúvidas porque alguns sintonizaram tarde, a 93.9 FM. Dúvidas porque outros querem, na verdade, para outros não é bem dúvida, é querer saber mais. Então o doutor estará aqui em aproximadamente 1 hora comigo e vai falar em torno desse tema, documentos de que o condutor deve ser portador. Então, assim que é um condutor, fique ali desse lado, escute o Dr. Gonçalo Mussungo, e ele tem toda a autoridade, toda a competência para falar sobre este tema. Então vamos continuar, mas antes eu quero cumprimentar o meu convidado. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, irmã Conceição Caleb. Vamos também terminar a nossa abordagem. Eu já estou ansiosa, até parece que eu estou na estrada. Exatamente. Vamos esclarecer continuar esclarecendo os nossos ouvintes sobre os documentos que ele deve ser portador. Exatamente, irmã Conceição Calete. Como já falamos no tema passado, estamos a dar simplesmente aqui continuidade. Uma continuidade. Exatamente. Sim. Para fazermos aqui a recapitulação, falamos dos documentos de que o condutor deve ser portador no exercício da condução. Citamos aqui o bilhete de identidade, a carta de condução. E na edição passada nós terminamos sobre os custos. Exatamente. Os custos na hora de tratar esse documento, não é? Exatamente, falamos sobre os custos, mas verificamos aqui a questão propriamente dos documentos para entrarmos aqui no custo, porque é preciso compreendermos aqui essa questão quanto à situação dos custos. Portanto, o custo está-se a falar do novo título do veículo. Portanto, como houve esse projeto Simplifica, a intenção é reduzir a quantidade de documentos a serem transportados pelo condutor. Portanto, daí que, através do projeto Simplifica, criou-se então aqui a questão da unificação dos dois documentos, quer seja o livrete do veículo e o título de registro de propriedade automóvel. Daí que, através do projeto Simplifica, temos um único documento que será entregue quando o agente regulador de trânsito interpelar o condutor que estiver a dirigir o seu veículo a motor na via pública. Vai apresentar o bilhete de identidade, a carta de condução, o título de veículo, que já não será necessário apresentar o título de registro de propriedade. Atenção, para aquele que tiver o novo título do veículo. O título do veículo que foi aprovado pelo projeto Simplifica já não será necessário ser acompanhado com o título de registro de propriedade automóvel. Porque agora, toda a informação já consta no título de veículo. Título de veículo, exatamente. Agora, para aqueles que apresentarem, nesse caso, o livrete,
o livrete vai ser obrigado a estar acompanhado com o título de registro de propriedade automóvel. Portanto, são documentos que vão entrando, nesse caso, quer seja o título do veículo, o livrete e o título de registro de propriedade. Portanto, são documentos, os anteriores não perderam validade, continuam a ser válido. O novo título também estará aí também. Portanto, quem tiver o título vai apresentar o título, quem tiver o livrete e o título de registro de propriedade automóvel também vai apresentar o mesmo documento. Doutor, agora, só um bocadinho. Para esclarecer mesmo aos nossos ouvintes, para não haver aquela ansiedade, eu tenho o livrete, então tenho de tratar o título de veículo para não andar mais com esse. Não é necessário. Sim. Não é necessário. Assim que tem o seu novo carro ou o seu carro novo, há diferença nisso e irá receber agora o seu título de veículo, está tudo bem. Assim que já tem o seu carro há algum tempo e na altura deram-te o livrete e o título de registro de propriedade automóvel. Eu aqui digo só já o título de propriedade. Também não precisa tratar o título de veículo, a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. Pronto, então agora vamos continuar. Aí está esclarecido. Portanto, é preciso, porque também os ouvintes às vezes fazem confusão. Portanto, vem uma matéria, uma informação, portanto, é preciso esclarecimento. Não precisamos entrar em pânico. Vamos reforçar que o que a irmã Conceição Calete disse está certa. Portanto, quer seja o livrete e o título de registro de propriedade automóvel, quer seja o novo título do veículo, os dois documentos vão andando juntos. Se o agente interpelar, ele também já está informado sobre o assunto, é um agente regulador de trânsito, é um perito na matéria, domina a informação. Quando alguém lhe apresentar o livrete e o título de propriedade, não é confusão. Quando alguém lhe apresentar o novo título, portanto, ele já sabe que este candidato, este condutor, emitiu o seu documento antes de entrar em vigor o novo título do veículo. Portanto, às vezes aqui a questão que precisamos é saber dos processos que serão considerados para a emissão do título do veículo. Portanto, para aqueles que vão dar entrada agora, desde o dia 29 de setembro até o momento, nesse caso, depois de 29 de setembro, para aqueles que pretenderem dar entrada dos documentos para a emissão do novo título. Portanto, a emissão do novo título de veículo abrange apenas os novos processos solicitados a partir do dia 29 de setembro de 2023. E aqui também, portanto, alcançar, por outro lado, os pedidos de emissão de segunda via, portanto, são os pedidos de segunda via, portanto, apresentados pelos cidadãos nos subsequentes ao lançamento do título do veículo. Aqui também, no entanto, existem questões específicas, como já dissemos no programa passado, existem questões específicas relativas à alteração da própria característica do veículo e à transmissão de propriedade que serão pontualmente esclarecidas pelos serviços da DTCR, que é a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, e da Conservatória de Registro de Propriedade Automóvel. Portanto, aquelas questões que só a própria Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária poderá esclarecer quanto à questão do tempo que a irmã Conceição Calete perguntou, quanto tempo vai demorar para que esse título seja entregue ao proprietário. Portanto, essa é a responsabilidade da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, dar o tempo de espera para ser entregue então o novo título que será emitido pelos serviços de trânsito e segurança rodoviária. Doutor, tem uma coisa, há pessoas que já têm as suas viaturas há muito tempo e o título de propriedade nunca chega. E vão prorrogando o documento, não é? Que faz a vez desse mesmo documento. E como é que fica? Eles não recebem, se calhar, há 8 a 6 anos, nunca tiveram o título. Bem, como é que fica? Agora, recebem o título de veículo ou continuam aguardando pelo título de propriedade, o antigo? Bem, essa questão
Por exemplo, irmã Calete, é uma boa pergunta aqui que foi colocada. Portanto, eu estou à espera do novo título, nesse caso, estou à espera do título de registro de propriedade. Sim. E estou a andar aí com o documento nesse que caso, substitui o título, que é, nesse caso, o livrete e a guia. E é uma guia que tem aí um prazo de 240 Sim, talvez equivale aí a 8 meses. Exatamente. E eles estão sempre a prorrogar. Exatamente. Agora, que estou à espera do título de registro de propriedade, agora entra o título de veículo, como é que fica? Como é que fica? Vamos dar o novo título. Portanto, ou o antigo. Neste caso, como está à espera do título de registro de propriedade do automóvel, lhe será entregue então o título de registro de propriedade do automóvel, porque já tem um livrete, a não ser que a própria Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária entre em contato com o proprietário do veículo, no sentido de poder então esclarecer que será entregue o novo título do veículo. Mas para isso vai ter custos, porque vai ter custo para a emissão do novo título. Infelizmente há sempre custos. Há sempre custos. Daí que esse condutor, como já deu entrada, então vai ter que aguardar o título de registro de propriedade para fazer acompanhar então com o seu livrete do veículo, onde constam as características, a identificação do próprio veículo. Agora, se calhar vai poder trocar para o título do veículo. Se os documentos tiverem mau estado de conservação, às vezes o documento foi extraviado, e para renovação do documento, ou então fazer a segunda via, vai dar entrada do processo e receber já o novo título do veículo. Portanto, enquanto estiver à espera, vai mesmo aguardar o título de registro de propriedade do seu veículo, caríssima Calete. Okay. Doutor, na edição passada, o doutor falou aqui sobre a ficha de inspeção. É isso, não é? Ficha de inspeção periódica. Exatamente. Então, de quanto em quanto tempo deve-se fazer essa inspeção? Bem, a ficha de inspeção periódica é importante porque hoje olhamos para a questão dos veículos que circulam nas nossas vias, o mau estado técnico das próprias viaturas e o Estado vai fiscalizando os veículos que circulam na via pública, daí que os agentes reguladores de trânsito têm essa missão de poder então fiscalizar todos os condutores que circulam com seus veículos a motores na via pública, no sentido de poderem ver se são veículos que estão em condições ainda de circular na via pública ou não. Daí que se exige a ficha de inspeção periódica quando obrigatório nos termos da lei. E a ficha de inspeção periódica para nós em Angola é obrigatória nos termos da lei. Quanto tempo faz? Portanto, o condutor vai levar o seu veículo, vai ser inspecionado. Portanto, vamos lá supor que é uma viatura nova, comprou seu veículo, é novo, fez a inspeção, lhe é atribuído uma matrícula, portanto, tem aí o documento do seu veículo, que é o livrete e a própria guia, que tem aí um prazo de 60 dias para dar entrada na conservatória de registro de automóveis para sair, então, nesse caso, o título de registro de propriedade. Portanto, é fazer a inspeção e, neste caso, poderão lhe dar 2 anos, porque a viatura é nova, tem 2 anos para poder, então, circular. Mas aqui, atenção, caríssima Caleta, há aqueles veículos, por exemplo, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária deu 2 anos para circular, porque fez a inspeção no seu veículo, pronto, tem 2 anos para circular, para voltar a respensionar a própria viatura. Mas há aqueles veículos que em menos de 2 anos já não estão em boas condições técnicas para circular na via pública. É claro que, embora a tua ficha de inspeção tenha durabilidade de 2 anos, mas em menos do tempo dado pelo Serviço de Trânsito e Segurança Rodoviária, não conseguiu cuidar do seu meio de forma mais adequada, vai ter que ser respensionada. Portanto, não é o facto de eu ter 2 anos e posso andar de qualquer forma, estrago a viatura, porque nenhum agente pode me interpelar, nem
nem com a gente interpelar, vai olhar para a ficha de inspeção periódica, olha para o tempo da ficha, ainda é válida, mas olhando para a característica do próprio veículo, está em mau estado técnico, portanto, infelizmente, esse condutor, esse veículo vai ter que ser apreendido e ser submetido a uma nova reexpensão para que se averigue então, porque é um veículo que está aí, estamos a falar propriamente aqui hoje dos elevados números de acidentes de viação. Isto preocupa também o mau estado de conservação do próprio veículo, também é um dos fatores que tem contribuído para o elevado número de acidentes de viação a nível do país, e é aqui o Estado chama a responsabilidade para toda a população no geral, porque hoje olhamos para os fatores, olhamos para as velocidades, olhamos para o mau estado das vias. Se algumas vias do nosso país já estão mal, mas com o mau estado de conservação do próprio veículo, portanto, aquilo é um problema grave. Daí que, se já temos vias em mau estado de conservação, precisamos de ter bons veículos para que a gente, então, procure evitar o máximo os acidentes de viação, porque é projeto do governo. Temos agora o plano 2023-2027, caríssima Calete, que é projeto de governo, e a sua intenção é que pelo menos até 2027 Angola entra no ranking dos 10 países a nível da África com menos acidentes de viação. E isso é possível, mas só será possível se cada um de forma individual, na verdade, cumprir com aquilo que são os regulamentos, as normas estabelecidas pelo Estado angolano em matérias de legislação rodoviária. Portanto, vamos aqui poder ver que a cada dia que vai passando, Angola vai se tornando um país, na verdade, com responsabilidade, quer a nível da própria circulação rodoviária. E aqui também, sim. Doutor, sim. Eu ia perguntando, continuaria a falar sobre a ficha de inspeção periódica, e quero mesmo continuar. Exato. Nisso tudo, o que é que me leva a pensar? Os carros que já circulam, exato, precisam voltar para a inspeção? Porque é uma ficha periódica. Sim, é periódica. O tempo precisam voltar para a inspeção? Precisam voltar, porque o tempo que a Direção de Transsegurança Rodoviária dá para a reinspeção, se não voltares, nesse caso, quando o agente... Quando lá for, já... Exato, quando for atuado pelo agente, vai logo fazer a apreensão do seu meio. Mas antes não se pedia essa ficha? Exatamente, daí que o próprio normativo dita que cobra essa ficha de inspeção periódica quando obrigatório nos termos da lei. Portanto, se calhar há geografias, há países que a ficha de inspeção periódica não é obrigatória, mas para a nossa realidade em Angola é obrigatório nos termos da lei. Daí que, pronto, os condutores é que demarcam-se, né? Nesse caso de levar... Sempre foi obrigatório? Sempre? Sempre foi ficha periódica. Exatamente, sempre foi obrigatório. Porque a inspeção sempre foi. Sim, mas sim. Andando com essa ficha periódica, Não, temos já desde o Código de Estrada, desde 1954, que temos os veículos devem ser... Sim, eu sei que quando alguém compra uma viatura, não é? Exato. Passa por uma inspeção. Exato. Mas eu não sabia que era necessário andar com a ficha de inspeção periódica. Ok, é preciso andar, porque a gente deve fiscalizar, primeiro, como disse, para verificar se a ficha está atualizada. Ok, é que dissemos há pouco tempo. Se mesmo que a ficha estiver atualizada, ok, tem um prazo aí estabelecido, a gente vai verificar, mesmo que a ficha estiver atualizada, mas se verificar que o seu veículo tem mau estado de conservação, portanto, o seu veículo vai ser reexpensionado, porque não apresenta condições para circular na via pública, está aí a apresentar perigo para os demais utentes na via pública. Daí que é preciso ser reexpensionado para então se verificar os problemas que tem no seu veículo, e a própria Direção de Transsegurança Rodoviária, propriamente a área de inspeção, aconselhar aí aquilo que vai poder fazer a correção no seu veículo, se é problema de sistema de travagem, se é problema de sistema de iluminação. Portanto,
suspensão, aquilo que for detectado nas máquinas, e temos máquinas sofisticadas para detectar as avarias que o veículo irá apresentar, portanto, as avarias que a própria máquina irá apresentar, o condutor terá então, o proprietário terá um tempo que a própria Direção de Segurança Rodoviária vai estabelecer para poder então superar as avarias que o seu veículo apresentou. E é importante fazer isso. Temos que ter essa cultura, porque há quem mesmo tendo a ficha de inspeção periódica, quando perder o tempo estar vencido, já não vai voltar para fazer uma reinspeção, porque às vezes sabe que o meu veículo está em mau estado técnico, mas eu ainda continuo a circular assim, porque sabe, se eu for para fazer uma reinspeção, o Estado vai me obrigar a repor isso, aquilo, e eu não tenho condições para repor a viatura agora, portanto, eu vou fugir da responsabilidade que tenho. Mas é importante que a gente aconselhar aqui, é sempre bom cumprir com os normativos, porque se a gente cumprir, termos aquele cuidado de fazer a manutenção sempre. Hoje nós temos aquele costume que só vamos a um técnico quando o veículo nos apresentar uma avaria, pronto, já não há condições para circular, o veículo parou, pronto, agora vou procurar um técnico. Enquanto o veículo estiver em circulação, está em condições para circular, vamos procurar fazer aquelas manutenções de rotina, verificar o sistema elétrico, porque hoje também vimos que muitos veículos acabam queimando na via pública, às vezes por um curto-circuito simples, o veículo que está queimando na via pública, é preciso que se faça essas manutenções de rotina, mesmo o veículo não apresentar problema no sistema elétrico. Portanto, cria-se costume de fazer uma manutenção, chama um técnico que entende da parte elétrica do veículo, verificar, na verdade, já andei se calhar um ano, nunca vi aqui problema no sistema elétrico, mas vamos fazendo aquela manutenção, um técnico fazer a reparação. Agora, mas também aqui os nossos técnicos devem ser honestos, né? Fazer aquela manutenção básica, se não há nenhum problema, explicar que não há nenhum problema e continue com a sua verificação. Portanto, é uma questão de consulta, verificar aí os técnicos. Se haver aí uma irregularidade, aí está o técnico para prevenir os danos mais graves que poderiam causar. Daí que, se tivéssemos esse hábito de fazermos as nossas manutenções nos nossos veículos, deveríamos ver que muitos problemas que ocorrem na via pública quanto à questão propriamente dos acidentes de viação, devíamos evitar se tivéssemos todos acautelado quanto à questão aqui da segurança rodoviária. Mas para reforçar, temos que aconselhar fazer, na verdade, a inspeção do seu veículo. Se já está a tempo, vá até a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária fazer a inspeção do seu veículo. E até, caríssima Calete, é importante, é bom quando o próprio proprietário, o condutor, dirija-se até a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária de forma individual, porque quando já o agente regulador de trânsito interpela, fiscaliza e nota a irregularidade do veículo, portanto, a situação torna-se mais agravada. Mas quando é vontade própria, estou a ver que o meu veículo está a apresentar, já não está em boas condições, mesmo até que a ficha ainda estiver válida, vou regressar para então a direção recomendar aquilo que eu poderei, na verdade, reparar e voltar a circular normalmente na via pública, para não sermos então um descumpridor das normas que regem o próprio Código de Estrada em todo o território nacional. Já sabe o valor a ser pago para a inspeção? O valor? Bem, não tenho aqui o valor a ser cobrado para a inspeção, nesse caso, para a inspeção da viatura. Da viatura? Pois. Pronto, para aqueles veículos que já periódica. Bom, não tenho aqui o valor, mas vamos trazer aqui nos próximos programas. Os custos que temos aqui é para aquelas viaturas que vão fazendo inspeção inicial. Portanto, para aquelas que já circulam, portanto, o valor a ser cobrado é em função do problema, porque a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária vai simplesmente, na verdade, vai apontar os problemas que o teu veículo tiver.
dever. Ou apresentar, exatamente. não é? E a multa, o que devemos, na verdade, aqui trazer no próximo programa é a multa por, se calhar, não cumprir com o prazo que a própria ficha prevê, que é 1 ano, 2 anos, não cumpriu o prazo, não veio a tempo, então tens uma multa. Portanto, agora, os danos que o teu veículo causar, se o valor na reparação desses danos for até 1.500.000 kwanza, isso... Não, eu não falo da reparação, eu falo sobre a inspeção. Exatamente. Periódica. Ok. Sim, se já se conhece o valor a ser pago. Bem, é o que dissemos, irmã Calete, precisamos aqui esclarecer. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária vai simplesmente, a expensão, na verdade, temos aqui a expensão inicial, como disse aqui há pouco tempo, para aquelas questões, voltamos aqui a repetir que para a expensão inicial, tem custos. Tem custos. E vamos tocar até aqui nos já podemos custos. falar do valor e quem sabe a gente vai calculando aqui. Exatamente. As periódicas, se calhar, passaram a ser mais baratas, não é? Exatamente. Pronto, aquilo que é a questão da própria circulação, para a questão da própria circulação, vamos procurar verificar aqui os custos, sim, mas aqui de forma, para esclarecermos aqui com mais evidência, vamos deixar para o próximo programa, vamos trazer aqui os custos, na verdade, para os custos a serem cobrados. As inspeções periódicas. Exato, para inspeções periódicas, para que então os nossos ouvintes da 93.9 estejam esclarecidos quais são os custos a serem cobrados, e porque também os custos variam de cada categoria de veículo, não para todas as categorias de veículo é o mesmo custo, variam de categoria a categoria. Tá bem. Tá. Então, enquanto aguardamos, Exato. Vamos também variar desse jeito, vamos fazer o nosso intervalo. Exato. E já voltamos, querido ouvinte. Continue ali, que nós não nos demoramos, tá bem? Continue ali que o doutor depois vai dar seguimento a essa conversa. 93.9 Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Musicando. Já imaginou como seria a vida sem música? Ao caminhares tu não estás só. Musicando. Toda novidade sobre a trajetória e obras do cantor. O Musicando traz até si. Do meu antigo A, que ele queria se tirar a vida. E no dia que me pus calado para cantar, ele me disse o seguinte, depois da música: ao sair daqui, eu já estava a pensar que era o meu último culto da minha vida. O programa que expande a alegria. Tem um sorriso tão lindo como você é. Mas nós temos de estar de acordo que você agora vai cantar para nós uma palhinha. Mas Cristo diz, vem a mim. Musicando. O programa das gerações. Musicando Na Rádio Adventos. Já estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Querido ouvinte que está ali desde o princípio, muito obrigada pela sua agradável companhia. Assim que só agora sintonizou, saiba que hoje estamos a dar continuidade sobre o tema da edição passada, documentos de que o condutor deve ser portador. Você, quais são os documentos que tem ali? Olha, eu já estou a imaginar o nosso condutor abrir ali para ver onde é que está o documento. Uns até põem em alguns envelopes, porque ainda não trataram todos os documentos. E quando o agente de trânsito interpela, Exatamente. ele vai pegando tantos documentos, tantos papéis que não se imagina. Esse é o seu caso, querido ouvinte. Esperamos que não. Vamos então dar continuidade. Estamos aqui em torno deste tema. Está o nosso especialista em trânsito e segurança rodoviária, o Dr. Gonçalo Mussungu. Doutor, vamos continuar então. Antes do nosso intervalo, falava sobre alguns custos adicionais das inspeções periódicas. E disse que não tem ainda, mas para falar com propriedade,
Exatamente. Em outras edições poderá, não é? Exatamente. Ok, mas eu não quero largar essa parte dos custos. Vamos ao título do veículo. Quanto é que se paga para tratar esse documento? Bem, quanto à questão do novo título a ser emitido pelos Serviços de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional de Angola, portanto, aqui temos, para esclarecermos aqui aos nossos ouvintes, a expensão, quanto à questão da expensão, atribuição de matrícula e registro inicial. Esta é a primeira, não é? Exatamente. Para os novos veículos. Veículos, exatamente. Nesse caso, para os ligeiros vai fazer um gasto de 54.324 kwanza. Comprou o seu veículo, é novo, vai fazer, nesse caso, a expensão. É que nem se pode reclamar, porque já vai dizer, você comprou o veículo, tem dinheiro para pagar também. Exatamente. Vai fazer para os ligeiros, vai ter um gasto de 54.324 kwanza. Portanto, para a expensão e atribuição de matrícula e registro inicial de pesado e trator, nesse caso, vai gastar 57.872 kwanzas para os pesados. Agora, a expensão e atribuição de matrícula para os reboques e semi-reboques, estamos a falar de 56.012 kwanzas. Mas não baixa, está sempre nos 50. Não vem para os 20. Bem, dos 15, 10, eu já estou a baixar. 8, 5 pelo menos. Pronto, penso que seria até mais alto, né? Porque em muitos documentos o Estado também subvenciona. Porque se tivéssemos até aqui que ter dados reais, podíamos ver aqui que em vez de estarmos em 56, podíamos estar aí em 80, quase 100 mil kwanzas. Mas porque o Estado também tem subvencionado muitos documentos, daí que vêm esses preços. Portanto, ok, voltamos aqui a repetir: para a expensão do registro inicial de reboque e semi-reboque, 56.012 kwanzas. Para a expensão e atribuição de matrícula inicial para os motociclos, estamos a falar daquelas motos de cilindrada de igual ou superior a 125 centímetros cúbicos. Portanto, para os motociclos, estamos a falar de 43.751 kwanza. Para expensão, comprou a sua moto, precisa atribuir a matrícula, porque os ciclomotores não precisam. Quem comprou um ciclomotor, essas motos de cilindrada até 50 centímetros cúbicos, não precisa levar para a aviação em trânsito, porque precisa ser expensionado, porque não existe, já não precisa o livrete, que é um documento emitido pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Portanto, quem tem essa responsabilidade é os governos provinciais. Portanto, aqui a questão dos motociclos, que é um documento que já exige, nesse caso, livrete, e quem tem a responsabilidade de emitir o livrete para a circulação do seu motociclo de igual ou superior a 125 centímetros cúbicos já é aviação em trânsito. Comprou a sua moto, vai levar para o serviço de expensão da própria aviação em trânsito, e para a expensão de motociclo e atribuição de matrícula, estamos a falar de 43.751 kwanza. Agora, para a substituição do título do veículo por mau estado de conservação, como já dissemos, eu vou substituir o meu título porque já está em mau estado de conservação. O agente regulador de trânsito já não consegue ver a matrícula do veículo, já não consegue ver a cor do veículo, a cor já está quase meio fusca, a própria matrícula já não consegue se ver se é 42 ou 43, portanto está em mau estado de conservação do próprio documento, ou ainda por uma questão de extravio. Portanto, se o documento foi extraviado, perdeu, vai ter um custo de 26.729 kwanza por mau estado de conservação do documento ou extravio do documento. Agora, para aqueles que vão fazer a segunda via do próprio título ou renovar, portanto, a segunda via ou renovação do título, estamos a falar de 27.928 kwanzas.
Também para aqueles que vão fazer a alteração de característica, nesse caso, como já dissemos, a troca do motor, quer trocar a cor do veículo, quer trocar as medidas dos pneumáticos, também a lotação, nesse caso, a lotação e transformação do próprio veículo também tem custos, mas é preciso aqui recomendar que há muitos condutores que, principalmente aqui vou tocar na questão na troca de motor e também na alteração dos pneus. Há condutores que comprou o seu veículo, andou muito tempo, viu que aquele motor já sofreu desgaste, portanto o motor já não oferece condições, já está aí com muito desgaste, vamos comprar um novo, vai à loja, a casa de vendas de motor, compra um motor, coloca, porque a própria loja que vendeu o motor passou a fatura da venda deste motor. Então é preciso que reúnas essa documentação com a fatura da compra do motor, com o documento do veículo, o seu bilhete de identidade, portanto, dirija-se até os serviços de viação e trânsito para poder então renovar, atualizar, nesse caso, o novo documento, porque o número que está no título do veículo, no documento de identificação do veículo, é o número do motor que tirou. Portanto, o novo motor já consta novo número. Por isso é que os agentes reguladores de trânsito, normalmente, às vezes, quando interpelam, se estão na dúvida, pedem para abrir o capão para verificar o número do motor, se consta com o número que está no documento. E para esses casos de troca de motor e a circular com o documento antigo, depois suspeita-se que é um veículo roubado. Daí que é preciso, e porque depois também o valor não é muito alto, caríssima Conceição Calete. Estamos a falar propriamente de 26.729 kwanzas. Portanto, se comprou um motor que está acima de 300, 400, 500 mil kwanzas, 26 mil para atualizar esse documento não é problema. Por isso é que eu há pouco disse, nem dá para reclamar, porque a resposta será mesmo essa. Sim, a resposta será esta. Exatamente. Ok, então vamos agora para os custos da emissão do título do veículo. Exatamente, é isso que já acabamos de citar. Quanto a essa, sim, sobre o título do veículo? Sim, exatamente. O título do veículo foi um dos últimos, não é? Exatamente, estamos aqui a falar. Falou sobre a renovação, falou sobre a inspeção. Sim, falamos aqui, estamos a falar do título do veículo, que é o documento de identificação do veículo. Exatamente, que é o documento principal, documento do veículo, que já não é livrete e título de registro de propriedade automóvel, que agora é único. Então, os valores foram esclarecidos. Mas repita, por favor. Estamos a falar propriamente, por quê? Porque por cada categoria, para o ligeiro estamos a falar de 24. É por categoria. Exatamente. Ok, agora sim. É por categoria. Agora sim. Então vamos às características físicas desse documento. Exatamente. Eu gostava aqui também de esclarecer aqui a questão dos condutores que alteram as medidas pneumáticas dos seus veículos. O seu veículo é de origem, às vezes a medida de pneu é 15, vai porque não, essa medida não gostei, vou alterar porque a janta é 17, o pneu 17 fica... Pronto. Toda alteração que fizeres ao seu veículo deve ser com autorização da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Qualquer alteração que quiseres fazer ao seu veículo deve ser com autorização. Dirija-se até ao Serviço de Trânsito e Segurança Rodoviária. Por causa das informações que constam no documento. Exato, no documento, porque no documento está as medidas pneumáticas, está 14, mas eu verifico aqui, está 17, portanto o senhor alterou as características construtivas do veículo. E o Código de Estrada punha esse tipo de comportamento. Daí que precisamos, se não quisermos ter problema com a lei, vamos ter que cumprir conforme, porque a construção de um veículo estabelece, nesse caso, cumpre-se um regulamento, quer seja internacional e nacional. Portanto, há um regulamento que estabelece
quais são as características que deve ter esse veículo. Quando o senhor altera a característica do veículo sem a autorização da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, isto dá a apreensão do veículo e depois o senhor vai aí queixar-se porque nesse caso o Estado penalizou-me e isso aconteceu comigo. Portanto, vamos evitar essas situações e termos então aqui situação do trânsito mais segura. E por outro lado também a questão foi a semana passada que assisti acidente grave lá na estrada de Viana. Portanto, o pneu estourou e aquilo causou, felizmente não houve danos humanos, mas tivemos aí danos materiais. Portanto, felizmente não tivemos danos humanos, tivemos danos materiais, mas que precisamos também verificar, estarmos um pouco mais atentos na questão da validade do pneu, porque hoje os nossos condutores, quem tem um veículo, o pneu às vezes já está gasto, vai à loja, compra um pneu, mas é preciso termos em conta aqui o tempo de validade do pneu. Precisamos compreender que os pneus têm tempo de vida útil. O tempo de vida de um pneu é de 4 anos e o pneu vem aí a referência. Se calhar podemos aqui também depois termos aqui um tema quanto o tempo de vida útil do pneu. Portanto, são 4 anos a contar da data de fabrico que dissemos. Penso que já falamos, se é que tocamos aqui. Por exemplo, a irmã Conceição Calete compra um pneu do seu veículo, é novo, comprou o pneu e o pneu está guardado durante 4 anos. Se este pneu estiver guardado, se passar o tempo de vida, o tempo que é de 4 anos, sem ter utilizado, esse pneu, por regra, já não deve ser utilizado porque já perdeu o tempo de validade. E muitas das vezes são esses pneus que compramos nas lojas porque desconhecemos aqui esta informação, porque os pneus vêm, o tempo de vida do pneu vem, que é a duração de 4 anos, vem se esse pneu deve percorrer, qual é a velocidade máxima que cada pneu deve percorrer. E onde é que encontramos essa informação? No próprio pneu? Exatamente. O pneu dá-te essa informação toda. E o condutor que prefere o pneu de ocasião? Aí está. Está na moda. Exatamente. É um pneu de ocasião. Portanto, é ocasião porque esses pneus de ocasiões são pneus que já circularam lá no outro país. Portanto, e aí está a questão. Mas ainda chegam a durar um pouquinho mais. Não duram porque são pneus que já andaram fora do país. Por exemplo, lá o proprietário teve cuidado, andou se calhar 4 anos. As depois estradas lá são boas. São boas, não usou muito o clima também. Exatamente. Não é? Vê que o pneu ainda está em condições. Por regra, se o pneu perdeu validade, por regra esse pneu tinha que ir para reciclagem. Portanto, só que não vai para reciclagem, aquilo vem depois, vão para os outros países. Nós aqui também recebemos esses pneus que já andaram lá e às vezes já tem um prazo vencido. Mas aqui, como o pneu ainda está em condições, eu vou à loja, vejo o pneu. Ele parece bonito. Exatamente, aparentemente o pneu ainda está meio novinho, mas em termos de caducidade o pneu já está caducado. Ainda acho que devia estar escrito assim: pneu de ocasião impróprio para as zonas terciárias. Porque depois é aqueles pneus que a gente vai usar. Pronto, eu vou ver aí, o meu veículo já está com pneus quase meio. Porque a gente vê aqui, para a gente ver se o pneu já não está em condições, é ver se o pneu já está careca ou não. Pronto, o pneu já sofreu desgaste, já não está em condições. A gente vê que o pneu já não está em condições quando sofre desgaste. Mas um pneu mesmo não sofrendo desgaste pode estar vencido. E aqueles pneus que a gente compra lá na loja, colocamos o pneu aqui, vamos acelerar para Malange, e às vezes vamos e nem sabe, às vezes é um pneu que por regra é um pneu que percorre uma velocidade máxima até se calhar 120 km por hora. E o teu veículo vai a uma velocidade superior a 120, mas ainda queremos aplicar essa velocidade aqui no nosso território nacional. É de ocasião, tá bom. Exatamente. O pneu aguenta uma velocidade até 120 km por hora. Eu, enquanto condutor, sei que a velocidade máxima fora das localidades para o meu país, a nossa realidade, a velocidade máxima... Temos que ter em conta também o clima, não é? Exatamente. Okay. Vem toda a informação. Clima também, se esse pneu foi fabricado para circular num clima úmido, num clima quente, portanto, toda essa informação vem. Mas ainda assim,
O que devemos nos apegar é a velocidade máxima do teu país. Eu devo respeitar a velocidade máxima. O pneu aguenta uma velocidade máxima de 120, eu posso ir a 120, mas a velocidade máxima que a lei estabelece para circular no meu país, fora das localidades, é de 90 km por hora. Doutor, portanto, eu devo circular até 90 km por hora no falta-nos máximo. apenas 2 minutos e meio. Eu Exato. quero saber sobre o custo do título de veículo. Bem, é como já dissemos, caríssima Calete, dissemos novamente. Também é por categoria? Sim, Também? O custo... Porque falamos da inspeção. Sim. Agora, também é por a categoria, expensão, não é? A expensão é que ficamos por trazer, porque não temos aqui os preços taxados. Tá bem. Não tenho aqui os preços taxados para a expensão do veículo, mas a questão dos preços a serem cobrados para a emissão do título do veículo é que diz são por categorias. Então já pulamos. Os certificados de seguro obrigatório. Os carros antigos também devem, os condutores devem ter esse certificado? Bem, carros antigos, fabrico de 1900 e... Bem, também precisam ter esse certificado obrigatório. E se embaterem alguém, vai dizer: esse carro está velho, ele nem consegue tratar ou cuidar do meu carro. Bem, caríssima Calete, a lei é muito clara. Volto aqui a... Os certificados são para todos os carros. Exatamente. Não importa de que data de fabrico tiver. Exatamente. Olha só o que a lei diz. A lei está a dizer que os veículos a motor e sem reboques só podem transitar na via pública desde que sejam efetuados, nos termos da legislação especial, seguro da responsabilidade civil automóvel, que abrange todo o território nacional. Portanto, quando um veículo já está na via pública em circulação, obrigatoriamente deve pagar o título de registro de propriedade, ou seja, certificado de seguro obrigatório. Agora, outra coisa é o veículo não estar em condições de circular na via pública. Isso não aí tem já a ver. É uma outra, esta é uma outra área. Situação. Exatamente. Ok. Desde que está circulando na via pública, a lei prevê o certificado de seguro obrigatório. Agora, aqui também é a própria instituição responsável na expensão dos veículos entrar em contato com a própria seguradora, no sentido de poder verificar se o veículo está em condições para atribuir o certificado de seguro ou não. Portanto, se a seguradora verificar que, senhor, o teu veículo não está em condições para circular na via pública, nós não podemos aceitar que lhe vendemos o certificado de seguro. Então, deverá passar um documento para dizer, olha, está isento o pagamento de seguro. Exatamente. Portanto, aqui devia haver mais fiscalização, porque é um veículo que não está em condições de circular na via pública e a lei prevê o certificado de seguro para todos que circulam. A seguradora vê que não está em condições, eu não posso vender um seguro para um condutor, um proprietário que não tem o veículo em condições, porque se eu entregar esse veículo, vender esse seguro, portanto, poderá causar um acidente. E depois também aqui as asseguradoras acabam sofrendo, porque vão assegurar um veículo que já não está em condições de circular e depois causa danos na via pública e porque a viatura está assegurada. Se recusam depois exatamente, a pagar. Se recusam de pagar. Então aqui deve haver um consenso quanto à parte da asseguradora e a instituição responsável na expensão dos próprios veículos em circulação na via pública, caríssima Calete. A mesma resposta, se calhar, eu teria se falar sobre o pagamento da taxa de circulação. Uma zona em que a estrada não é boa. E o condutor deve mesmo pagar, mas ao sair de casa até ao seu local de trabalho são buracos e buracos. Pronto, essa é uma outra responsabilidade quanto à questão da taxa de circulação. Portanto, todos devem pagar a taxa de circulação. Porque se prestarmos atenção, as vias principais são todas, vão cuidando de vez em quando, exato, mas as terciárias não. Não, porque depois todos que se fizermos uso da via pública, nos é cobrado uma taxa. A zona onde o condutor vive, a estrada não está boa. Sim, exatamente, porque nos é cobrado uma taxa de circulação, por isso é
que é um valor a ser cobrado por circulares na via pública. É uma taxa que é paga anualmente. Mas a via onde eu circulo tem muitos buracos. Temos de cobrar. Mas a via onde eu circulo tem muitos buracos. Exatamente. Como é que fica? Tem buracos, nós devemos cobrar as instituições responsáveis para a manutenção das vias. A quem é que eu devo reclamar? Não, devemos... Faço uma fotografia e envio a aviação em trânsito? Não, nesse caso não é responsabilidade da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Não, é a minha viatura que sofre. Exatamente, mas aqui isso é responsabilidade do governo da província. Não, nesse caso a aviação em trânsito encaminha. Exato. Pois, eu estou a falar pela minha viatura. Não, exato. Só que aqui a irmã Conceição Calete notou que pagou a taxa de circulação. Mas a zona esburacada. A zona esburacada e às vezes o teu veículo partiu, se calhar. Então, aquelas situações no meio, na faixa dentro da faixa de rodagem, há aquelas sarjetas abertas. Okay. Portanto, agora quase que também quase que é comum. Os amigos do alheio retiram as tampas das sarjetas. Não bom, pois. Hoje, já estive num trabalho procurei investigar por que as sarjetas estão abertas, portanto, retiram as tampas para esses rapazes irem pesar. Mas lá também onde se pesa, deviam muito bem dizer, não, isso aqui nós não podemos. Exatamente, é responsabilizar, entrar em contato com essas empresas que compram esses materiais, toda empresa que receber um material desse tipo, portanto, será responsabilizado criminalmente. Ok, então voltamos. A minha zona esburacada e eu preciso reclamar. Bem, vai ter que, nesse caso, dirigir-se à zona esburacada. E o meu carro sofre. Dirija-te até a administração local. Vá até a administração local, sim, porque... Mas eu estou a falar de uma via. É responsabilidade do governo da província e os governos estão... Aí a aviação em trânsito já não quer saber, mas é o meu carro. Bom, a aviação o papel da aviação é fiscalizar. Agora, quanto ao mau estado da via, isso não é trabalho da aviação em trânsito, então, é trabalho do governo provincial. Eu chamo o polícia de trânsito, olha o meu carro, partiu aqui. Então, não será a aviação em trânsito, nesse caso, a encaminhar o assunto para uma outra entidade? Podia ser, sim, podia ser a aviação em trânsito, mas não é a sua responsabilidade. Daí que a irmã Calete deve mesmo dirigir-se até a administração municipal, colocar aí o caso, expor o caso e a administração local responsabilizar-se então nos danos. A administração eu já imagino eles a dizerem assim, estava a passar pelo passeio? Não. Foi na estrada, assim, então isso não é aqui. Não, mas também temos que ter essa cultura de podermos fazer essas reclamações, não no sentido só de poder a própria administração responsabilizar pelos danos causados, mas também no sentido de poder aqui, nesse caso, passar a informação que há uma sarjeta aberta a isso, causa perigo para os utentes da via, não só para aqueles que tiverem a circular com os seus veículos a motor, mesmo até um peão que tiver a fazer a travessia da faixa de rodagem, às vezes é uma via que não tem iluminação pública, a sarjeta está aberta, eu a fazer a travessia da faixa de rodagem sem ver a sarjeta aberta, é perigo, o peão pode entrar naquela assim sarjeta. Mesmo. Falta iluminação na via pública, ligar. Exatamente. Temos de ter esses trabalhos para reclamação. Mas temos de ter. Precisamos sim. Temos de ter. Olha, querido ouvinte, muito obrigada pela sua companhia aí do outro lado. A nossa conversa terminou. Hoje sim. Hoje atingimos já o clímax da conversa e fechamos. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Agora os nossos ouvintes já estão esclarecidos, então esperamos tê-lo numa outra edição. Sim. Nesse caso, precisamos mesmo esclarecer. Estamos aqui para esclarecer. Portanto, o que devemos aqui aconselhar aos nossos utentes, aos nossos ouvintes, sempre que estiverem em trânsito, pautarem sempre pelos princípios da boa educação, e porque Angola não realiza campeonatos de acidente, pautar sempre pelos princípios da boa educação, empatia e sensatez, para reduzirmos então os acidentes de viação e as mortes que resultam propriamente da circulação rodoviária. Ok. Querido ouvinte, aqui estava a falar há pouquinho mesmo o nosso especialista em trânsito e segurança rodoviária, o Dr. Gonçalo Mussungo. Então, esteja bem, ok? Fique bem, continue em nossa companhia, em outros programas também.
E dizer que o programa foi coordenado pelo Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Sei que existe um Deus, sei que Ele me escuta. Agora sei que está aqui ao meu lado, junto a mim. Tuas mãos eu percebo. Estou seguro até o fim. Se andando me perco, Ele é a luz na escuridão. Jesus ilumina o meu caminho. Ele sempre a cada dia está comigo. E dá a força que eu preciso. Ele sempre a cada dia está comigo. Dia a dia eu percebo a grandeza do meu Deus, do meu Deus. Se faz presente em mim numa flor, num sorriso, num olhar. Tuas mãos eu percebo. Estou seguro até o fim. Se andando me perco, Ele é a luz na escuridão. Jesus ilumina o meu caminho. Ele sempre a cada dia está comigo. E dá a força que eu preciso. Ele sempre a cada dia está comigo. Jesus ilumina o meu caminho. Ele sempre a cada dia está comigo. E dá a força que eu preciso. Ele sempre a cada dia está comigo. Jesus. Ando com Cristo, ando com Cristo, ando com Cristo. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.